Eu vou falar sobre o namoro para o jovem, que é uma coisa muito importante. Então, essa noite, nós vamos tratar à luz das Escrituras sobre namoro, sobre cortejo. Então, é muito importante que você abra seu coração e que você entenda a proposta dessa mensagem nessa Semana Jovem, nessa conferência, que vai tratar sobre namoro. Vamos ler Mateus capítulo 7, verso 20. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Mais uma vez, assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Agora abre comigo Cantares de Salomão. É depois de Salmos. Cantares de Salomão, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. No capítulo 8. Verso 4. Cantares de Salomão, capítulo 8, versículo 4. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira. Vamos orar mais uma vez, então. Pai, eu te dou graças por essa noite, Senhor. O Senhor tem sido bondoso para conosco. Bondoso para com essa geração de jovens, especificamente nessa igreja. Eu acredito que muitos aqui estão ouvindo o que a grande maioria jamais ouviu e temo eu que jamais ouvirá, Senhor. E o Senhor tem feito isso por causa da sua grandeza, soberania, dos seus decretos. Por causa da sua onisciência, o Senhor escolheu esse povo para receber a mensagem sagrada do Evangelho, a verdade das Escrituras e todo o conselho de Deus. Nós somos agraciados, porque nós não merecemos. Somos miseráveis pecadores, que sempre, Senhor, caminhávamos debaixo da sua ira. Mas alcançamos graça e achamos misericórdia junto ao seu trono, junto ao seu Filho, Senhor. Poupa esses jovens, Senhor. Poupa esses jovens das heresias, das blasfêmias, do mundanismo, da cultura. Poupa esses jovens da sociedade moderna ímpia, maldita, que quer matá-los, que quer fazer deles inertes, passivos, imaturos, Senhor. Mas faz uma geração de homens e mulheres bíblicos, santos e poderosos, que governem bem suas casas, ministérios e essa sociedade, e que tributem a Ti todo louvor e glória nas suas vidas pessoais. É em nome de Jesus que eu te peço. Amém e amém. Presta atenção. Se tem algo que eu tenho falado nos últimos meses aqui deste púlpito, é sobre a família, sobre as famílias. Se tem algo que Satanás está interessado, é na destruição da família. Preste muita atenção. Se tem algo que ele está interessado nessa última década, é a desintegração, diluição, descaracterização, destruição da família. Você tem acompanhado toda a mudança e a oscilação da sociedade. Com essas leis, esses movimentos e protestos, mídia, teledramaturgia, cinematografia, tudo isso que está acontecendo, uma oscilação grandiosa, especialmente nesse primeiro semestre que já se foi, que passou. E você vai ver que todas essas mudanças, para o bem ou para o mal, essas crises, tudo que está acontecendo, ela tem um viés familiar. O objetivo dela, a propensão dela é afetar a família. Casamento homossexual, isso é uma afronta à família. O kit gay nas escolas, influenciando as crianças ao homossexualismo. Família. A revolução sexual que permite o sexo entre solteiros com a maior normalidade. Família. A efeminização do homem, tirando a figura máscula, viril, ombril e líder do homem. Família. A masculinização da mulher, ou movimento feminista.
Família. A rebeldia, insubmissão e a individualidade do jovem, do filho. Família. O objetivo de Satanás é tocar no principal componente, órgão, peça que compõe a sociedade, a família. Porque se ele entrar nesse seio, se ele entrar no vínculo familiar, ele destrói o Estado, ele destrói a igreja, ele destrói a sociedade, ele destrói a raça humana. Por exemplo, se o casamento homossexual for aprovado em escala mundial, ele significa a extinção da espécie. Simplesmente isso. Se for normal, se todo mundo trocar de sexo, é igual à extinção da espécie. E aonde isso está afetando? A família. Então eu tenho notado sutil e sorrateiramente, algumas repartições, e descaradamente em outras, que o plano de toda essa movimentação é a derrocada da família, é levá-la à destruição, à bancarrota, à diluição. É a família. Então notem tudo o que está acontecendo e você, se tem um pouquinho de juízo, ciência, consciência, lute e guarde, trabalhe com unhas e dentes por sua família, porque ela é alvo de tudo. Toda a literatura infantil, tudo que está sendo feito na programação televisiva é para destruir a tua casa, a tua esposa, os teus filhos e você mesmo. A família. E o que isso tem a ver com o namoro e o namoro bíblico? É porque uma família, ela só inicia com a união de dois sexos opostos. Ou seja, de um homem e uma mulher. Tudo se inicia quando sexos opostos se unem num relacionamento que chega no matrimônio, formando assim a família. Então, se você está vendo muitas famílias destruídas, muitas famílias sofrendo, você vê dentro da igreja o índice de divórcio é muito grande. O índice de adultério, de infidelidade conjugal é muito grande. O índice de fornicação, pecados de imoralidade entre os solteiros é muito grande. O índice de traumas, crises familiares que envolvem toda a família ou partes, membros da família, está muito grande. Você vê toda sorte de problemas envolvendo principalmente a relação conjugal dentro da igreja. Por quê? Isso ocorre em grande escala por conta desse fenômeno, dessa prática que não é bíblica chamada namoro. Não existe essa palavra, essa prática. Essa prática é algo novo. Nunca se viu na história de toda a humanidade a prática do namoro. O namoro é algo que veio de 200, 150 anos, 100 para cá. Em toda a história da humanidade nunca existiu essa prática. E ela é nociva, diabólica, demoníaca. Você não vai encontrar. E Mateus 7,20 vai dizer o quê? Pelos seus frutos o conhecerei. Você conhece uma árvore pelo fruto que ela dá. Você conhece se a árvore é boa pelo fruto que ela dá. Então você conhece uma empresa, uma pessoa, uma igreja, qualquer coisa, você conhece, sabe se ela é boa ou não pelos frutos que ela dá. E os frutos que o namoro tem produzido em 100 e poucos anos são negativos, são nocivos, são traumáticos. E por conta de relações antibíblicas e relações dispendiosas que são namoro, que é o namoro, que vai trazer nessa relação sexo antes de casamento, traição, feridas, traumas, vai lançar para o casamento e para a família as sequelas desse namoro, dessa prática, desse fenômeno que não é bíblico. E ele vai ser praticado fora dos padrões bíblicos e ele vai ser praticado naquilo que é o início da família. Então, se eu praticar algo que é antibíblico, que é nocivo, pelo fruto eu tenho conhecido que é mau, eu vou levar para aquilo que é o início da família todas as consequências dessa prática nociva. Então nós temos casais, nós temos famílias que estão
sofrendo por conta dessa prática ter sido mal executada. Por exemplo, relacionamento precoce, incompatibilidade de gêneros, incompatibilidade espiritual, pecado durante a trajetória desse relacionamento. Então, toda aquela coisa despadronizada vai afetar o meu futuro casamento, a relação com os meus filhos e com a minha esposa. Então, à luz das Escrituras, é muito difícil falar sobre namoro. Não existe namoro nas Escrituras, não existe essa prática nas Escrituras. O namoro não é bíblico, não existe a palavra namoro. Dentro das Escrituras, um homem e uma mulher só se ajuntam para o matrimônio. Você só vai encontrar o cortejo, que é o noivado, que é o acompanhamento que um tem com o outro, uma amizade próxima até o laço matrimonial. Fora disso, você não encontra qualquer menção de um relacionamento que não seja para o casamento nas Escrituras. E nós, como cristãos, devemos seguir e obedecer os padrões da palavra. Então eu quero que você me entenda. Você vai ouvir coisas aqui, muitos que não vão gostar. Muitas pessoas vão ouvir coisas aqui que não vão gostar. Principalmente se tem algum visitante no nosso meio. Eu estou falando à luz das Escrituras, não é à luz do que você conhece. O que você conhece é Malhação, Revista Caras, Veja. E esse povo aí que recriou você durante as 2 últimas décadas, que foi Rita Cadillac, Gretchen e Monique Evas. E para a infantilidade foi Xuxa, Angélica e outros besteróis. Então você cresceu com essa formação sexual, com essa formação moral, com essa formação familiar pobre, principalmente influenciada por uma das piores TVs do universo, que é a Rede Globo de Comunicação, que é um dos maiores venenos contra a família brasileira, e ela é responsável pela diluição, pela poluição e a corrupção de grande parte da família brasileira, que é alienada junto a essas novelas que simplesmente retratam a mente do homem caído, a mente de Satanás. Agora, à luz das Escrituras, o relacionamento que você tem, quer ter ou já teve, não tem nada a ver com o que as Escrituras dizem. Então, é difícil falar dessa prática, porque ela só existe de 200 anos para cá. E quando você não tem essa baliza, essa verdade, e se relaciona antes do tempo, ou se relaciona com várias pessoas, a Bíblia diz que a união do casamento, o casamento é uma união mística, onde 2 se tornam 1, é uma união monossomática, um soma corpo, um só corpo. Então, uma união mística. Mas muitos namoros ocorrem de uma certa forma, um pouco dessa união. Então, a parte de um no outro. E quando isso não dá certo, quando isso não termina no casamento, isso vai causar sequelas, feridas e traumas. E com certeza pode afetar sua relação com seu esposo ou com sua esposa atual. Memórias, feridas e sequelas. Agora, hoje, o que tem ocorrido na sociedade? É o que eles chamam de um fenômeno chamado namoro recreacional. Recreacional é um derivado da palavra recreio. Recreio quer dizer diversão. O que nós encontramos hoje na sociedade, na cultura moderna, contemporânea, que é realizado em todos os setores ímpios, e inclusive dentro da igreja, é o namoro recreacional. É o namoro que visa apenas a diversão. 2 pessoas se unem numa relação e não têm o compromisso do matrimônio. Elas entram numa relação visando apenas a diversão. Ambos estão desfrutando do corpo, da presença, do afeto, do calor, do libido, da atração física, um do outro. Não é uma relação que visa o matrimônio. Não é uma relação responsável. É uma relação que só visa a diversão e o entretenimento.
Então, essa é a prática que acompanha o namoro, que não é uma prática, um fenômeno bíblico. A maioria, do conteúdo dessa prática é a recriação. E muitas delas terminam em quê? Termina apenas em satisfação carnal. A maioria de alguns relacionamentos, eles só se iniciam e eles só duram até que um dos lados, principalmente o masculino, consiga atingir o seu alvo, que é a prática sexual. E muitos desses rapazes ou até meninas, quando se relacionam até conseguirem a prática sexual e se satisfazem com aquela garota que possivelmente 99,9% ele não a ama e não tem sentimento algum por ela, quando ele se dá por satisfeito, ele vai deixar aquela garota procurando uma outra parceira para que ele procure novas aventuras para que ele se recreie com ela também. Esse é o grande fenômeno moderno. Então você encontra casais por todas as partes, já com aliança amarela, né? Você encontra já com 12, aliança prata, você encontra com 12, 13, 14, 15 e 16, já com aliança de compromisso, né? E você encontra essas duas crianças já namorando, já estão juntas. E você olha para os dois e vê que eles não têm qualquer intenção de algo responsável. Que eles não têm qualquer intenção de se casar. Você vê a coisa mais normal do mundo, de 12 anos para cima, né, na minha infinita ignorância. Né? Eu acredito que tem mais, mas eu quero ficar me enganando um pouco para acreditar que ainda está nos 12 para cima. Mas você também tem visto esse fenômeno dentro da igreja. Principalmente algumas igrejas que dizem tradicionais, conservadoras, e outras que eu não posso nem chamar de igreja, são bordéis, né? Então ali se tolera de tudo. Mas você vê garotos de 15 anos com aliança na mão. E é interessante quando você vai a eles estão todos ali vigorosos, né? Pelo momento da relação, e você pergunta a eles dentro da igreja, vocês estão namorando? Sim. E quando é que vocês vão casar? Já marcaram o casamento? Casar? O senhor está doido, pastor? A gente não vai casar, não. Ah, vocês não vão casar? Então vocês estão namorando para quê? Sei lá. Você vê dentro da igreja. Segundo a palavra de Deus, isso é pecado. Isso é pecado. Isso é lascívia. Isso tem acontecido. Tem acontecido dentro da igreja. 13, 14, 15, 16. Apenas se relacionando por entretenimento. Biblicamente, você só se ajunta com o sexo oposto visando matrimônio. E esse ajuntamento eu quero chamar de cortejo, porque eu não posso usar uma palavra que a Bíblia não tem. A Bíblia não tem a palavra namoro. Eu vou usar cortejo, que é acompanhar uma mulher do sexo oposto numa relação de amizade respeitosa, esperando o matrimônio. Biblicamente, eu só me envolvo visando o matrimônio. Você que está aqui, você que está ouvindo, vocês representam a próxima geração de cristãos. A atual, mas vamos dizer a próxima de líderes, a próxima geração madura. E essa é uma das áreas mais delicadas de se tratar dentro da igreja e uma das mais importantes, porque ela vai comprometer, ou ela envolve o seu futuro. Ela envolve a sua formação completa do lado de uma mulher. Então nós temos que tratar com muito cuidado. Por quê? Porque essa prática, Mateus 7,20, pelo fruto conhecereis, tem destruído a cristandade juvenil. Tem tirado pessoas da igreja, tem causado trauma.
Segundo a psicologia, quando que um menino deve namorar com a menina ou a menina com o menino? Quando deve ser permitido a relação de um casal ou de pessoas do sexo oposto? Segundo a psicologia, é quando nasce o desejo na criança pelo sexo oposto. Quando se inicia, é sinal que eles já estão prontos e preparados para começar uma relação. Por exemplo, então se o garoto tem 10, 11, 12, ele sente desejo e atração por uma menina. Isso é o termômetro, é o sinal para a psicologia que ele já pode se relacionar com a menina com 12. A menina tem 10, 11, 12, 13, ela sente atração pelo sexo oposto, por um rapaz com 13 anos. Segundo a psicologia, essa é a época de liberar o namoro, de liberar a relação. Só que o que acontece? Na nossa sociedade, isso ocorre cada vez mais cedo. Na nossa sociedade, isso ocorre todo dia. Por quê? A mídia, a literatura, a TV e as amizades, o que eles fazem? Despertam o desejo nas crianças antes do tempo, cada vez mais cedo. Você vê que é uma cultura imoral, principalmente a do Brasil. É uma cultura sensual. Então, cada vez mais cedo é despertado no jovem a sensualidade. É despertado o desejo para o sexo. Então, antigamente, aquilo que acontecia com 18, 19, 20, hoje acontece com 12, 13. Aí vai um alerta para os pais. Pais, protejam a inocência dos seus filhos. Proteja a inocência das suas filhas. Você acha que uma menina de 12, 13, um rapaz de 12, 13, 14, ele tem condição, ele não tem nem condição hormonal, biológica, fisiológica, psicológica, emocional, para ter atração ou desejo por uma mulher? E por quê? Porque a televisão, as amizades desse rapaz, dessa menina, a internet, os filmes estão violentando a consciência dela. Estão violentando o coração. Estão incitando o desejo nessa criança antes do tempo. E nesse menino antes do tempo. É dever do pai proteger. Se você notar 20, 30, 40 anos atrás, esses meninos, criança, menino de roça, com 15, 16, 17 anos, eram crianças puras e inocentes. Não tinha a menor noção de sexualidade. Menor noção dessa depravação que é hoje. Hoje, uma menina de 12, 13, uma menina de 15 já é mãe de um menino de 3. Com um rapaz de 14, que é um Zé Mané. Os pais. Você já viu aquele tio quando chega na tua casa? Pai. Já viu aquele tio quando chega? Tá lá teu garoto de 14, 15 anos e chega aquele tio mundano, ímpio. E aí, moleque, como é que tá? Quantas você já pegou? Quantas você já pegou na escolinha? Precisa namorar, hein? Se é o meu filho, eu tô ouvindo, eu venho, eu cato no colarinho e arranco e falo, não tira a inocência do meu filho! Não tira a inocência! E você devia fazer o mesmo. Se você vê mensagens no celular, amigos imorais indecentes, tire da vida do seu filho. Porque quanto mais cedo eles ingressarem nesse mundo da sexualidade, mais dores eles terão. O que o seu filho está vendo na TV? O que a sua filha está vendo? Com quem que eles estão andando? Você já viu que muitas vezes as suas filhas estão andando com meninas estupidamente imorais? Estupidamente vulgares? Você já viu com quem que elas estão teclando? Você quer a máquina de afetar sexualmente mais um jovem, uma mulher, do que a internet?